Eu vou te entregar uma palavra muito forte. Está preparado? Está preparada para receber? Não seja desgraçado. Eu disse que a palavra era forte. Hoje eu vou falar para você sobre a geração desgraçada e a geração vencedora. E saiba que ela é uma escolha sua. Qual geração você quer fazer parte? Geração desgraçada ou a geração vencedora? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ser geração vencedora. Eu sou geração vitoriosa. Escreve isso. Eu sou geração vitoriosa. Pedi para você escrever isso no comentário, porque é uma opção nossa. Geração desgraçada não é uma opção que acontece com a gente. Não. Nós que escolhemos. Essa palavra de hoje eu tenho certeza que vai te edificar e vai te levar à terra prometida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Essa é a palavra 44ª, 44 palavras de força e coragem da série É no Deserto que Nasce o Vencedor, do nosso retiro quaresmal, que está chegando ao fim. Vamos juntos? Mas antes, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica nessa mensagem todas. Não seja desgraçado. Olha aí, que forte. Números capítulo 14, versículo 1. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, os homens que foram designados a explorar a terra voltaram, e dois grupos. Os pessimistas, os que disseram: tem gigantes, nós somos gafanhotos, nas mãos deles seremos esmagados. Isso, que mostraram só as dificuldades. E Josué e Calebe, eles dois que ficaram dizendo: a terra é bela, é a mais bela de todas as terras, vale a pena todo esforço, o Senhor está conosco, o Senhor nos dará, o inimigo não nos resistirá. Então, tinha umas duas versões, otimista e pessimista. Eles escolheram qual versão? O povo, a maioria do povo, escolheu qual versão? A versão dos pessimistas. Eles escolheram acreditar nos pessimistas. Em quem você escolhe acreditar normalmente? Nossa geração não é muito diferente daquela dos israelitas. Nós gostamos também do mesmo jeito, por mais que eu diga assim, não, eu gosto da versão otimista, não é verdade. A maioria de nós, talvez para alguns sim, mas para a grande maioria é diferente. Nós gostamos de dar atenção ao que é pior, ao que é ruim. Até as notícias ruins. Nós gastamos tempo vendo o que de pior tem acontecido. Se alguém faz uma mensagem positiva, você perceba pelas redes sociais, uma mensagem positiva tem algumas curtidas e etc. e visualizações. Mas quando é uma coisa negativa, falando mal de alguém, uma fofoca, uma destruição, um desastre, aí são milhões de visualizações. Vocês entendem? E isso fortalece até aqueles que gostam do mal. Por quê? Se eu crio um conteúdo ruim, negativo, falando mal, gera milhões de visualizações. Se eu gero um conteúdo bom, são poucas visualizações. Vocês entenderam? Isso daqui, estou dando um exemplo exatamente no mundo que a gente vive das redes sociais. Mas é em tudo.
Às vezes a pessoa está falando uma coisa boa, ninguém presta atenção. E alguém está falando uma fofoca e está todo mundo lá saber como foi. E aí? Ou seja, a notícia ruim, o pessimismo, ele gera mais interesse do que a notícia boa, do que o otimismo, do que a boa nova. E aí, isso é muito forte, por quê? Porque isso alimenta a nossa murmuração. E a murmuração me leva a 3 coisas. E aí você precisa entender. Porque essas 3 coisas, elas nos bloqueiam completamente. E elas, mais que isso, elas impedem o nosso acesso à nossa terra prometida. Primeira coisa, quando eu começo a murmurar, ou seja, eu escuto coisas ruins, notícias ruins, coisas negativas, coisas pessimistas, a primeira coisa que me vem é medo, não é? A gente escuta notícia ruim, eita, eu vou ficando com medo. Você sabe que o medo paralisa. Quando eu me encho de medo, eu vou para um segundo passo. Depois de me encher de medo, e lembre-se, eu me encho de medo com aquilo que eu bebo. Se eu só bebo notícias ruins, vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que entrou em profunda depressão na pandemia, em síndrome do pânico. Por quê? Porque só escutava notícia ruim. E teve gente que praticamente adoeceu gravemente de síndrome do pânico e nem pegou Covid. Vocês já pensaram? Ouviu tantas notícias ruins que adoeceu de algo que para a pessoa foi destrutivo. E a doença que ele teve tanto medo, ele nem pegou. Então entenda, a murmuração, ela me leva ao medo. E o medo me adoece. E o medo faz o segundo passo. Notícias ruins, pessimismo, me leva ao medo. O medo me leva a querer voltar atrás. Perceba que eles quiseram voltar atrás. Olha aqui, ó. Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Gente, depois de todo esse tempo, mais de 2 anos, vou querer voltar para a escravidão que não suportavam mais. Perceba, querer voltar atrás para um ponto muito ruim. No Egito eles estavam sofrendo muito, uma opressão gigantesca. Seus filhos estavam sendo mortos. Nasciam e eram jogados no rio. Já pensou uma opressão terrível? Você querer voltar para isso? O medo faz isso. O medo me faz querer voltar atrás. E quando eu estou querendo voltar atrás, eu preciso achar logo um culpado, que não seja eu. De quem é a culpa? Dos outros. É desse. É do meu pai, é da minha mãe, é do meu chefe, é do coordenador, é do padre, é do governo, sabe? É isso. É da igreja. A culpa são dos outros, que não seja eu. Versículo 4. E diziam uns para os outros, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Essas 3 coisas me bloqueiam tanto, sabe? Que podem tentar argumentar que nós não damos mais ouvido. Quando eu me fecho nisso, no medo, querer voltar atrás, e quando eu acho um culpado, isso me bloqueia de tal forma que nós nos fechamos no pessimismo, no medo, na falta de confiança, na covardia. Ficamos revoltados de tal maneira que, por mais que digam, perceba aqui, olha o que aconteceu, versículo 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que tinha explorado a terra, rasgaram suas vestes, disseram à assembleia, a terra que percorremos é muito boa. E se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará essa terra. É uma terra onde corre leite e mel, somente não vos revolteis contra o Senhor, não tenhais medo do povo dessa terra. Não tenhais medo deles. Ou seja, por mais que eles dissessem, não resolveu. Quando a gente só escuta o pessimismo, quando nós nos tornamos pessimistas, vem o medo, vem o querer voltar atrás, achar um culpado, e por mais que digam, nós não queremos mais. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, versículo 10. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los. Olha como é forte isso. Quando fazemos isso, nós perdemos a graça, e aí vivemos uma coisa chamada desgraça. Quando nós fazemos isso, nós perdemos a graça. Quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da reunião, perceba aqui, quando eles caíram em desgraça, que eu dizia para você, não seja desgraçado. Isso aqui é forte. Quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da reunião, a todos os israelitas, o Senhor disse a Moisés, até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles?
Olha aí, todos os povos, entenda, inclusive os povos de Canaã, e todos os povos, os egípcios, todos os povos já sabiam que os israelitas eram um povo abençoado, que eles tinham um Deus que marchava à sua frente, que o Senhor dos Exércitos marchava à sua frente, e a sua fama se espalhou, e a fama deles precedia-os. Só eles não acreditavam plenamente nisso. Quando o mar se abriu, que os egípcios, a nação mais poderosa, mais próspera da face da terra naquela época, sucumbiu diante de um povo que era escravo, que não tinha experiência de guerra, de nada. Depois, quando esse povo venceu os amalequitas, lá naquela primeira, como nômades, um povo nômade, venceu os amalequitas quando Moisés erguia os braços, a fama foi se espalhando. A água de pedra, o maná, o Deus deles é poderoso demais. Venceu todos os deuses do Egito, o faraó, que era um Deus feito homem, a fama deles precedia os milagres e só eles não acreditavam, apesar de todos os milagres que o Senhor havia feito em seu favor. E aí eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: eu tenho medo de uma graça, a graça que passa. Pois a graça que passa nunca mais volta. Meus irmãos e minhas irmãs, desgraça é ter uma graça e desperdiçá-la. Por isso, quando eu dizia para você, não seja desgraçado, você tem uma graça, não desperdice-a. Não perca a graça. Desgraça é perder a graça, sabe? Cuidado. Esse deserto, você está pensando que é desgraça na sua vida? E eu quero te dizer que não. Ele é um tempo de graça na sua vida. Ele é um kairós de Deus na sua vida. É um tempo de Deus. Não perca-o. Não deixe a graça passar reclamando, murmurando, ficando negativo e pessimista. Não deixe a graça passar. Esse deserto é um tempo de graça. Escreva isso, diga: esse deserto é um tempo de graça na minha vida. Eu preciso lembrar disso. Perceba agora, versículo 22. Olha quando eles perderam a graça, o que acontece. Eles tinham a graça de Deus, o favor de Deus, o Senhor estava com eles e o Senhor tinha prometido dar a terra. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Meu Deus. Aquela geração estava bem próxima, muito próxima a chegar à terra prometida. Lembre-se que eles foram e exploraram a terra e em 40 dias já estavam de volta. Imagine, eles fizeram, exploraram, passaram um tempo lá, estavam de volta. Foi só 40 dias isso. Estavam bem próximos à terra prometida. Mas por causa da sua murmuração, da sua infidelidade, da falta de confiança, perderam a graça e mesmo perto, nunca nem viram a terra prometida. Com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Todos os homens, vou dizer para você, está aqui na palavra. Olha como isso aqui é forte. Ouvi as murmurações, versículo 27. Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dizei-lhes: eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Pega a palavra combatente. Olha o que Deus está dizendo. Eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados, de idade de 20 anos para cima, que murmurastes contra mim. Não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia, introduzirei nela os filhinhos, os vossos filhinhos, dos quais dizíeis que seriam presa fácil do inimigo, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é o final dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você vive pedindo a Deus. Um dia vai acontecer. Repito, cuidado com o que você vive pedindo a Deus. Cuidado com o que sai da sua boca. Perceba que durante todo esse trajeto, desde o começo, desde o Egito,
desde a passagem do mar. Quando surgia uma dificuldade, os israelitas diziam, e disseram agora, oxalá tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Será que não tinha túmulos lá? Eles sempre falavam, quem dera morrêssemos aqui. Porque a gente não morre? E eles disseram, olha aqui, oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, do que morrer pela espada. De tanto repetir isso, eles conseguiram. Eles tiveram êxito na desgraça. Eles tiveram êxito na desgraça. Eu sei que parece até absurdo, mas nós somos do mesmo jeito, sabe? Cuidado com o que sai da sua boca. Da sua boca sai palavras de bênção ou maldição. Você não tem noção do poder do que sai da sua palavra, do poder da palavra profética, daquilo que a gente diz. Eles davam a desculpa de que nossos filhinhos vão ser presa fácil para o inimigo. Mas são eles, a próxima geração, sabe? A que cresceu no deserto. São eles que irão conquistar a terra prometida sob a liderança daqueles dois jovens que acreditaram. Só os dois, Josué e Caleb. E perceba, todos aqueles de 20 anos para baixo, os filhinhos, que iam ser presas fáceis para o inimigo, eles serão os vencedores. Você que escolhe se vai conquistar a terra prometida ou se vai morrer nesse deserto. Lembre-se, não foi Deus que escolheu, eles que escolheram. É a tua geração, é a geração dos teus filhos. Porque sabe o que aconteceu? A geração dos filhinhos que iam ser presas fáceis, tadinho deles, coitadinho deles, dos nossos filhinhos. Essa geração dos filhinhos, eles entraram, conquistaram, tomaram posse, derrubaram muralhas. Ei, eles conquistaram a terra prometida. Os filhinhos que iam ser presas fáceis não foram. Eles foram a geração vencedora, a geração vitoriosa. E a geração dos seus pais foi a geração fracassada. A geração que viu os milagres, os prodígios, os sinais, a providência e que morreu no deserto. Meu irmão, é a tua geração ou dos teus filhos? Deus tem paciência, sabe? Para Deus, um dia são como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para nós não. O tempo hoje, o tempo é agora. Deus tem paciência, mas você tem que escolher. Você é geração desgraçada ou é geração vencedora? Escreva, eu sou geração vencedora. Eu tomo essa decisão por mim. E você, escreva, eu, seu primeiro nome, Geraldo, sou geração vencedora. Sou da geração vencedora. E eu quero rezar por ti agora. Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sino, clica na mensagem todas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, derrama uma bênção especial sobre nós de força e de coragem, para que nós possamos conquistar a nossa terra prometida, para que nós não nos acovardemos. Tire de nós, Senhor, todo espírito de pessimismo, toda atenção a coisas negativas, pessimistas. Sim, Senhor, dá-nos a graça de vivermos com fidelidade aquilo que o Senhor reservou para nós. Nós precisamos. Nós necessitamos da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos literalmente geração vencedora, geração vitoriosa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 5 pessoas. Tem várias pessoas que precisam receber essa palavra tão forte. Clica aí na setinha de compartilhar e envia para 5 pessoas. Faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Meio-dia, eu estarei de volta aqui. Poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, um transbordar poderosíssimo. E depois nós vamos estar unidos durante toda essa quinta-feira santa com várias atividades. E às 20 horas, noite de adoração profética, momento especial, adoração junto a Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem.